Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Daqui a pouco já estamos no final também de março, metade de março, e o tempo vai correndo realmente. Bom, vamos de imediato para o Momento Empresarial. E no Momento Empresarial de hoje, eu estou recebendo aqui o Paulo Tomasi. Paulo, obrigado pela tua presença, advogado, formado, pós-graduado em Direito Público, né? E é uma área importante, o Direito Público, que trata das questões diretamente relacionadas às nossas vidas, né? Em várias áreas de saúde, previdência, enfim, essas coisas todas. Mas eu quero cumprimentar vocês, que o escritório D'Agostino Tomasi acabou agora recebendo uma premiação, o Top of Quality Brasil 2023. O que representa isso para vocês? Bom, obrigado pelo convite. Representa o reconhecimento, né? De um trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos e que mostra que a advocacia ela é ampla em todos os sentidos, mas às vezes a atuação em determinados setores faz com que tu tenha um reconhecimento, né? Então nós ficamos muito contentes, felizes pelo reconhecimento, né, profissional, meu e do meu sócio, o Giovanni D'Agostino. E aí, vamos dizer assim, é um fato que nos dá mais responsabilidade, inclusive, naquilo que a gente faz, mas realmente estar presente nessa premiação significa que a gente está no caminho certo, fazendo um trabalho bem feito. E essa premiação foi feita agora, sexta-feira, dia 3, não é isso? Dia 3 de março. E, na verdade, né, o Paulo, isso aí é um reconhecimento que vem coroar um trabalho todo, né? Porque uma premiação, tá, mas o que isso representa? O que está atrás disso? Qual é a história? Toda uma premiação, ela tem uma história toda, uma história de sucesso, uma história de amparo, uma história de acolhimento, uma história de profissionais, né, que fizeram o trabalho bem feito. A gente tem, assim, tivemos indícios deste reconhecimento, né, para nós em duas áreas principais, né, no reconhecimento na área pública e na área privada. Na área pública, a gente teve uma atuação muito grande no ano de 2022, na Assembleia Legislativa, participando de sessões públicas, né, defendendo alguns interesses, alguns pontos de vistas, exatamente dentro dessa área do empresário, né, micro e pequenos empresários, onde a gente tem, no mínimo, uma associação muito forte de um setor que sofreu muito com a pandemia, viu, Silvio? Que é o setor de turismo, o setor de transporte. Com certeza. Né? E esse setor ele foi atingido de uma forma abrupta, com fiscalizações do Ministério do Trabalho, e aí nós entramos para construir a alternativa de minimizar, né, o impacto dessas sanções, dessas multas, e também para construir um futuro. Né? Então, a gente acredita que este reconhecimento, inclusive do prêmio, teve a indicação do nosso trabalho, não só pela área privada, então pela associação que representa esses micro, que é a AMIC, aqui de Porto Alegre. A AMIC é a Associação dos Microempresários. Perfeito, que agloba micro e pequenos empresários e que tem, né, na sua composição esse setor. Né? E também, provavelmente, uma indicação aí vinculada, a gente não tem certeza, mas talvez do Ministério do Trabalho, né, pela nossa atuação. Então, tu tem o reconhecimento, isso é importante para nós, de acusado e acusador, né? Então, isso também tem a ver, provavelmente, pela nossa experiência em mediação, né? Isso valoriza muito essa premiação, né? Valoriza, porque a gente fica consciente de que está fazendo um bom trabalho, está no caminho certo. E importante porque a gente, como trabalha nessa área empresarial, a gente preza muito pela segurança, né? Não só a segurança jurídica, mas a segurança no dia a dia das empresas. Né? Então, do outro lado, nós tivemos o reconhecimento na área privada pela implantação da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós criamos uma expertise, né, para levar para as empresas, porque todo mundo vai ter que se adequar. Né, e é um prazo para isso, né? A Lei Geral de Proteção. Na verdade, o prazo já venceu. Já venceu. Né? O que nós estamos hoje é na dependência de algumas regulamentações, né, da ANPD, que é o órgão federal responsável pela fiscalização, né, de algumas regulamentações. Mas eles estão fazendo um trabalho, estão mostrando, vamos dizer assim, para o Brasil que é uma lei que veio para ficar,
né? E a gente confia muito que isso futuramente seja de segurança para todo mundo, principalmente para o cidadão, né? Claro, certamente, né? O cidadão que, aliás, é a fonte de tudo, né? Geração de riqueza, geração de renda e geração de impostos também, o que sustenta a máquina pública. Paulo Thomaz, tu falaste aí num termo aí que eu acho interessante nós explorar um pouco mais, que é a questão da segurança jurídica. Nenhuma sociedade, olha, fui professor de Direito, não de História do Pensamento Econômico, nenhuma sociedade ela pode se desenvolver, crescer, prosperar, se estabilizar, gerar riqueza, renda, fazer o bem para seus cidadãos, se ela não tiver aquilo que se chama segurança jurídica. E me parece, né, olhando assim, que as coisas no Brasil hoje estão muito ruins nessa área. Sim, eu concordo com a tua observação e é preocupante porque a gente precisa ligar um sinal amarelo aí, né, na sociedade como um todo, né, nos profissionais, não só profissionais da área do direito, né, não só profissionais que lidam com a questão jurídica, né, propriamente dita, mas a sociedade como um todo. Claro. Né? Acho que todo mundo tem que estar preocupado, associações, sindicatos, para que a gente possa estar atento, né, pelas decisões. E, infelizmente, né, hoje nós vivemos essa insegurança jurídica pela Constituição, né, de um Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente, né, que é o órgão que deveria dar essa segurança, né, e hoje nós não temos essa segurança na sociedade. Então, engana-se aquelas pessoas ou aquelas entidades que hoje, ou até digo governos, o federal, o estadual ou municipal, que eventualmente sejam beneficiados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, então tá bom porque decidiu para mim. Mas, na verdade, isso é muito perigoso, né? Porque tu não tendo clareza, tu não tendo segurança, eu digo assim, e nas aulas que eu ministro na parte de legislação, de direito à legislação, a primeira coisa que a gente tem que falar para as pessoas, para o cidadão, é que eles têm que respeitar a Constituição. E veja, Silvio, hoje... Que desrespeita a Constituição. Hoje é complicado, porque a Constituição, o Supremo Tribunal Federal tá desrespeitando a letra da Constituição, aquilo que está escrito de forma cristalina, que deveria apenas cumprir e não dar uma interpretação diferente do que está escrito na Constituição. Então é muito preocupante, porque isso aí dá reflexos internos, dá reflexos na economia, dá reflexos externos, né? E eu vejo assim, esse alerta, esse sinal amarelo que eu digo para a sociedade, para as pessoas, é que não pense que isso não vai chegar em você. Vai refletir diretamente. Porque vai né? chegar em você, né? Então nós temos assim uma gama de alternativas para a sociedade que precisam ser executadas. Então, é falar sobre isso, é discutir sobre isso, né? É mostrar para as pessoas que tudo aquilo que chega no judiciário, de alguma forma, pode impactar na sua vida, né? Então, desde o preço da gasolina, o preço do alimento, né? O preço do aluguel. Então, veja como isso movimenta, né? E eu acredito muito que o povo brasileiro, as pessoas ainda têm que se educar e reeducar, né, para entender um pouco de economia, um pouco de direito, um pouco de política, inclusive, né, para poder se posicionar. Se a coisa está ruim para advogado, para explicar isso aí, tu imagina para economista, para desconstituir a narrativa de que aumento de imposto favorece a população. Quer dizer, eles criaram esses monstros, né, que aumento de imposto é bom para a população. Tem que ficar feliz que aumenta o imposto. Ora, aumentar imposto é tirar a renda das pessoas, tirar o emprego das pessoas para concentrar no Estado que é perdulário. O Estado que gasta além do limite, o Estado que apenas vive a sua vida, vive lá na sua ilhazinha de prosperidade. Então, é muito ruim. Eu, ainda bem, não estou dando mais aula de economia, porque explicar para as pessoas que exatamente o contrário dessa narrativa vai ser muito complicado. Bom, com relação à área da saúde, tem muitas questões aí envolvendo o IP, inclusive, né? Ah, sim. A gente tem, e provavelmente nós participamos de algumas conversas, algumas mesas redondas, alguns esclarecimentos com relação à área da saúde, e nos preocupa muito, no caso específico, a situação do IP aqui no Estado e os seus dependentes, né? Então, assim, eu acredito que está na hora, né, da sociedade gaúcha e de todo mundo, né, dos servidores, da parte política, da parte do executivo,
né, dar um passo, né, para uma discussão que não é fácil, né, que não vai ser fácil, mas a dica que nós daríamos hoje é que seja formada na Assembleia Legislativa ou por chamamento do Executivo ou do próprio Legislativo Estadual, né, a reorganização do IP. Né? Não pode o IP continuar refém do Caixa Único do Estado, e daí não é o IP, né, são seus beneficiários, né, são todos o corpo de servidores do Estado, dependentes e aposentados, que estão vinculados ao IP. Né? Então, eu entendo que é uma vergonha o Estado não discutir isso, né, porque o IP, com a sua arrecadação dos seus contribuintes, né, poderia estar fornecendo absolutamente 100%, 100% de todos os tratamentos, de todos os materiais, né, para as intervenções. Então, nós iríamos de uma intervenção simples para uma intervenção cardíaca, né, onde você precisa de uma válvula, por exemplo, né, que custa R$80 mil, que o IP não cobre, e aí joga para um segurado, né, muitas vezes que está ali fazendo as suas contas regulares. Como vai fazer isso? E uma coisa interessante é o seguinte, foi muito bom tu levantar essa questão. Eu sou segurado do IP, eu fui funcionário público, eu mantenho a vinculação com o IP, e realmente essas questões que tu colocas aí procedem muito. Veja bem, tem pessoas que ao longo da vida, eu, por exemplo, graças a Deus, muito pouco usei o IP. Se eu fizer um cálculo de quanto eu já descontei para o IP, olha, chegará a quase R$1 milhão. 30 anos quase descontando. 35 anos descontado pelo IP. E se tu precisares aí fazer, trocar agora, né? trocar uma válvula do coração, o IP não vai pagar. Não vai pagar. Então, essas coisas foi muito bom tu colocar, e eu acho que esse debate tem que ser levado lá no núcleo da Assembleia Legislativa. Nós temos que voltar a reestruturar, porque é muito interessante o seguinte, nós sempre estamos, quando tem um ano eleitoral, os políticos chegam, não, a nossa prioridade é saúde. Que saúde coisa nenhuma, a prioridade aqui, é da boca para fora. Porque, na verdade, as questões certas, as questões sérias, não são debatidas, né? São muito marginalizadas, tá, porque não querem tocar nisso aí, porque é uma questão de política, né? É uma questão de política pública. Sim. E de uma política administrativa também. Sim, e ela vai refletir em toda a sociedade. Com certeza, né? Com certeza. É por isso que a gente diz, né, que o estudo e a compreensão da parte da segurança jurídica, da parte da integração entre o parlamento e o executivo, ele tem que ser para as coisas práticas do dia a dia. E saúde é coisa do dia a dia. Né? A gente faz uma visita, por exemplo, na Santa Casa, como exemplo, né, que é um modelo né, muito bom de gestão, um modelo muito bom de bons profissionais. Toda a parte profissional da Santa Casa é muito boa. Porém, aquele atendimento, tudo aquilo que é bom, ele esbarra eventualmente numa questão financeira. Né, numa questão financeira de alguém que poderia ter esse direito ou tem esse direito, né, para ter a saúde como um todo, né, para salvar a sua vida, e não consegue por esses impedimentos legais, né, que estão lá na lei estadual, que está lá na Constituição estadual, porém a base não está sendo discutida, né, que é a fomentação, aquilo que fomenta o IP. Né? E é lamentável, então eu chamo mais uma vez, né, ao governador do estado, né, que abra essa discussão, né, que ele tem que, em tese, por incrível que pareça, ele tem que privatizar o IP. Né? Aliás, tem que trazer o IP para os seus, e não é privatizar para terceiros. Né? Ele vai fazer uma privatização inversa, ele vai fazer uma privatização dando a administração e o recolhimento das mensalidades para os beneficiários. Perfeito. Olha que coisa diferente, olha que discussão né, interessante para fazer. Né? A Assembleia Legislativa tem uma comissão de saúde da Assembleia. Por que a comissão de saúde não levanta essa lebre e leva a discussão né, com toda a sociedade? Porque o destino ao IP, para fortalecer o IP e que aqueles que são beneficiários que mantêm o IP, né, sejam recompensados pelo que fazem. Seria uma gestão né, de coparticipação, né, onde o executivo pode estar junto, até porque tem os seus funcionários ali vinculados, a Assembleia Legislativa também, né, o servidor lá na ponta que não participa do executivo, não participa do legislativo, o aposentado. Então veja como tem uma riqueza para construir, né, e uma riqueza vamos dizer assim, de futuro,
né, para as próximas gerações. Com certeza. Né? Então, esse é o nosso pedido, a nossa solicitação, né, ao governador de Estado e à Assembleia Legislativa. Muito bom. E nos colocamos à disposição, inclusive, para esse debate. Com certeza. Paulo Thomaz, obrigado pela tua presença aqui e muito oportuna essa questão aí para nós discutirmos, levar avante, né, levantar essa lebre aqui, né, para que, de repente, algum deputado da Assembleia, enfim, alguma liderança possa se sensibilizar e saber que esse é um assunto muito sério que abrange quantos milhões de gaúchos. Obrigado, Paulo. Não tem dúvida. Muito obrigado pela oportunidade. Até. Olá. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. É o que relata a Bíblia Sagrada. Sim, isso acontece ainda hoje. Conhecer, porém, não basta. Precisamos entender o que se passa e, além disso, ter o discernimento para agir. A falta disso é a causa de estarmos hoje sem democracia e perdendo nossas liberdades conquistadas com muita luta e determinação. Como disse o filósofo Henri Thoreau, se não pensarmos por nós, alguém o fará, sem pensar em nós. A escolha de nossos líderes, creia, define o futuro de nossas vidas e de uma geração e de uma nação inteiras. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, gostaria de falar sobre direito previdenciário, mais especificamente sobre o tópico de carência. O que vem a ser a carência? A carência é um requisito mínimo de tempo para a concessão do benefício. Por exemplo, um benefício por incapacidade, onde se exige que o segurado tenha no mínimo 12 meses, um ano de contribuição para a Previdência para pedir aí e ter a concessão do seu benefício. No entanto, se ingressar com este pedido antes mesmo de ter essa carência, o INSS irá indeferir este benefício sob a alegação de que a doença é pré-existente. Mas este requisito é sempre? Não, nós temos aí uma exceção, que está no artigo 151 da Lei 8213 de 1991, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, diz que, independente da carência, a concessão de auxílio-doença, hoje, a incapacidade temporária, e a aposentadoria por invalidez, hoje, a incapacidade permanente, ao segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilotose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Piaget, que é osteoide deformante, também a síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, o lúpus, a epilepsia ou a contaminação por radiação com base na conclusão de medicina especializadas estão excluídas desse rol de exigência mínima dos 12 meses. Esse rol é taxativo? Não. Conforme o tema 220 da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização, ela ampliou, ela diz que esse rol ele é exemplificativo, onde se analisa caso a caso, ou seja, se o segurado estiver com alguma doença incapacitante fora desse rol do artigo 151 da Lei 8213, pode, através de perícia médica, ter aí essa concessão do seu benefício independente da carência. Essa é a dica de hoje.
Neste bloco estamos recebendo o Dr. Gustavo Bernardi, que é do escritório Bernardi e Advogados Associados, e vai falar sobre um tema super importante, super atual, que é o aumento da tabela do imposto de renda e também da intenção do atual governo federal em tributar a distribuição de lucros. Doutor Gustavo, como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Vilmar, tudo bem, tudo tranquilo. Ótimo. Prazer recebê-lo aqui, doutor Gustavo. Prazer é todo meu. Bem, na verdade, eu vou pegar aqui uma notícia e vou fazer uma reflexão sobre o reflexo dela para o mercado imobiliário. Então, o governo federal divulgou aí a correção, chamada correção da tabela do imposto de renda. Eu até fiz uma colinha aqui para passar para o pessoal, mas em resumo é o seguinte: nós vamos ter uma dedução simplificada de R$ 528 para quem faz a declaração simplificada. Isso resume que as rendas até R$ 2.640 por mês vão ser isentas, né? De R$ 2.640 até R$ 2.700, elas vão ter uma incidência tributária que vai resultar em algo em torno de R$ 4,50 por mês de tributação. Depois de R$ 2.700 até R$ 3.500, nós vamos ter uma incidência tributária de mais ou menos R$ 75,40 de tributação mensal. E depois, de R$ 3.500 até R$ 5.000, a gente vai ter uma incidência tributária de até R$ 354,47. Em resumo, quem ganha até 2 salários mínimos vai ficar isento. Mas o que significa isso para o mercado imobiliário? Significa que se você é pessoa física e tem uma renda de aluguel de até R$ 2.640 por unidade imobiliária, você é isento de tributação. Você não precisa mais recolher aquele imposto de renda retido na fonte que o seu locatário retém e paga para o imposto de renda. Porém, esta redução ela vem atrelada a uma expectativa que o governo federal está divulgando de tributar a distribuição de lucros. O Brasil é um país, aliás, um dos únicos 2 países do mundo que não tributa a distribuição de lucros. E não tributa porque a atividade industrial, a atividade comercial, a atividade de serviço já é bastante tributada. Então o Brasil, lá na Constituição de 88, tomou esta decisão. O Constituinte optou por não tributar a distribuição de lucros. O governo federal vem tentando, né, iniciou aí a reforma tributária tentando tributar a distribuição de lucros. Então eu quero repetir um assunto que a gente já tratou aqui muitas vezes nesse programa, que é organizar suas receitas oriundas da atividade imobiliária. Não é mais possível que você tenha suas receitas oriundas da atividade imobiliária na sua pessoa física. Você tem que estruturar estruturas jurídicas para isso. A gente chama isso aí de holdings imobiliárias, mas na verdade é um simples CNPJ para uma atividade imobiliária específica, seja a renda, o aluguel de superfície, a compra e venda, mas que você estruture a sua atividade, as suas receitas imobiliárias num CNPJ. Mas não é um simples CNPJ, você tem que ter um planejamento, porque cada vez mais vai ser importante, Vilmar, que a gente jogue as nossas despesas para dentro desse CNPJ. Cada vez mais vai ser importante que a gente organize as nossas receitas em atividades específicas. Nós temos no mercado imobiliário o que a gente chama de regime especial de tributação, que joga essa tributação lá para baixo, né, em determinadas atividades imobiliárias. Então é muito importante que você, que é um investidor, que é um incorporador, que é alguém que tenha renda oriunda da atividade imobiliária, pense em organizar melhor essas receitas. Você organizando melhor essas receitas, você vai ter uma redução na carga tributária. E só para ter um exemplo, hoje se você tem mais de R$ 5.000 de receita imobiliária, você está pagando 27,5% de tributação. 15% retido na fonte, mais 12,5% na declaração anual. Se você está no RET, você paga 4,62%. Pelo amor de Deus, não há como você não optar por isso. É só quem desconhece ou quem é muito tradicional na atividade imobiliária, né? Doutor Gustavo, uma pergunta em relação a essa constituição, né, empresarial, essa constituição desse CNPJ, que é muito falado hoje na questão da holding familiar. Isso também ajudaria na situação seguinte, que é a situação do inventário? Claro, perfeitamente. Boa pergunta, excelente pergunta. A holding familiar, que hoje está muito em moda, nada mais é do que uma estrutura societária em que você organiza o seu patrimônio e prepara a sua sucessão, seja ela qual for, inventário, testamento.
você evita as despesas com um imposto chamado ITCMD, que é o imposto que a gente paga quando a gente morre. Aliás, o governo federal também tem uma proposta de aumentar o ITCMD até 20%, que é o limite constitucional. Hoje aqui no Rio Grande do Sul vai até 8%. Você imagina, se você considerar, vamos pegar R$1 milhão no inventário, você tem 20% de imposto estadual, você tem 6% das despesas com o tribunal, com a justiça, e você tem mais 20% com o advogado, né? Então nós estamos falando aí de perder metade do seu patrimônio, quando você não precisaria perder nada. E melhor, você organiza a sua associação. Não tem briga, não tem inventário parado porque os herdeiros não têm dinheiro para pagar os impostos. Não há discussões acerca da associação. Então, mais do que regularizar as suas receitas tributárias, a holding, essa estrutura societária para organizar o seu patrimônio, prevê a sua sucessão. E N outras questões podem ser previstas dentro de um acordo de sócios nessa estrutura societária. Muito obrigado, doutor Gustavo Bernardi, pelas suas excelentes esclarecimentos que o senhor coloca aqui para nós, informações trazidas efetivamente no intuito de ajudar o telespectador na sua organização pessoal, familiar e patrimonial. Escritório Bernardi e Advogados Associados, obviamente tem todo o conhecimento, tem toda a expertise para ajudar na constituição dessas empresas, dessas outros familiares, né? Enfim. Alguma coisa mais, doutor Gustavo? Não, a orientação é essa mesmo, né? E só para complementar, né? Hoje, além dos escritórios que constituem essas empresas, há gestores privados que fazem a gestão dessa empresa. Nosso escritório mesmo faz, através de uma empresa chamada Patrimonial, a gestão disso. É muito econômico. A redução das despesas supera qualquer despesa, a redução das despesas tributárias supera qualquer despesa que você tem na gestão dessa estrutura societária. Muito obrigado mais uma vez, doutor Gustavo Bernardi, do escritório Bernardi Advogados Associados. E vamos para o nosso intervalo comercial. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, doutor Silvio Pereira, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, doutor Silvio. E nós sabemos, claro, essa questão da beleza, essa cultura toda de embelezamento e tal, isso aí hoje movimenta bilhões de reais e atrai milhões de pessoas que estão em busca disso, né? Rejuvenescimento, retardamento do envelhecimento, problemas aqui e ali, problema facial, problema de cabelo. Vamos desmistificar um pouquinho essa questão do cabelo. É importante, dando sequência até nesse assunto que a gente já abordou, é importante uma boa avaliação em relação ao cabelo, né? Eu vejo muito hoje divulgações e chamadas e tal para colocar cabelo, mostrando que a pessoa não tem nada e vai ficar cabeludo, com um tupete bem grande. Agora eu te pergunto, imagina, você tem a oportunidade de fazer implante de cabelo, aí tu olha o teu cabelo, né? Tem toda uma história por trás, tem toda uma alteração por trás. E aí eu chego para ti e digo, tá, vou fazer os teus implantes de cabelo, tu vai ficar com um tupete bem grande aqui assim. A la Trump, sim. Não, e esse cabelo bem escuro, bem... O que tu vai olhar para mim? Vai dizer, não, esse cara tá me mentindo. Né? Então, assim, ó, tem umas histórias, tem umas avaliações que determinam muito o resultado que a pessoa vai ter. Então, não adianta eu chegar e querer dizer, venha na minha clínica, você vai fazer e já vai sair com um implante bem organizado, com um tupete, como você sempre sonhou. Não é bem assim. A gente faz uma avaliação
E toda clínica, todo profissional sério, por isso, geralmente os médicos sérios têm esse cuidado, eles esclarecem as possibilidades de resultado. Ó, vai dar mais ou menos resultado. Mesmo os que têm um ótimo resultado, eles podem, depois de um tempo, ter uma perda. Então, tudo isso pode ser bem esclarecido, a pessoa fazer um procedimento realmente tendo ideia do que vai ter de retorno. Não adianta só pagar e fazer um procedimento. Isso é tranquilo, vai lá e paga. Se quiser fazer, vai lá, a gente paga e faz. Agora, vai ter resultado? O teu resultado vai ser mais rico ou mais pobre? Isso é importante ser esclarecido. Geralmente se faz uma avaliação minuciosa, avaliação do couro cabeludo, avaliação dos pelos. E tem todo um componente, que é a parte física, que também interfere. Sabe? São hormônios, são fases da vida, são preocupações. O sono, como a gente já abordou anteriormente, o sono aqui interfere também, dormir adequadamente. Todo um conjunto de atividades, de ações, que eu costumo dizer, para que tenha o melhor resultado. Só fazer a cirurgia, o furinho e colocar o pelo ali no local, isso é mecânico. Agora, o resultado por trás disso está no tratamento, no acompanhamento e na recuperação adequada de toda a saúde física. Doutor Silvio, a ciência médica, claro que como toda a ciência, ela evoluiu. Então, nós temos hoje muitas coisas que 10 anos atrás nem se falava, nem se cogitava, do ponto de vista de tratamento, de eficácia e tal. Mas que razões nós perdemos o cabelo? As razões são as mais diversas. Desde a preocupação, que é muito comum hoje em dia, a preocupação com o dinheiro, dívidas, né? E a pessoa, nesse sentido, ela produz um hormônio chamado cortisol, novamente voltamos ao cortisol, que é um hormônio essencial, mas que também interfere nesse sentido. O estresse excessivo causa perda de cabelo. Fatores genéticos, a gente já sabe, né? Quem tem herança e também fatores nutricionais em si. Tá? Uma maneira, a alimentação, tipo de alimentação, falta de nutrientes necessários para manter, né? E diversas outras causas, que aí entra também as patologias do couro cabeludo. E aí a gente, a princípio, não está abordando nesse sentido, que aí já é um tratamento mais dermatológico. Mas são diversas as causas, que são apuradas justamente quando se faz uma avaliação capilar. Hoje é muito comum as pessoas perguntarem quanto é que sai um implante capilar? Depende, vai fazer o quê? Só um implante ou vai querer realmente ter resultado? Então, muitas vezes não é só o implante, só aplicar. Muitas vezes implica em todo um tratamento para ter um resultado importante. E o tratamento depende das causas. Então, são diversas causas, eu citei algumas, né? Mas são inúmeras as causas que podem determinar cada capilar. O negócio é aquela avaliação criteriosa, né? Junto com o médico, que é especialista nisso. Isso, que faz uma avaliação detalhada. No Covid, lembra, no período de Covid mais intenso, que todo mundo falava que ficava com queda capilar, mais acentuada e tal. Depois, muitos foram se recuperando, outros recuperaram menos, mas também é uma causa, um fator de estresse, um fator toxicológico, que acabou interferindo. Doutor Silvio, muito obrigado. Olha, esclarecimentos maravilhosos. Eu, como careca também, cada vez mais que eu ouço o doutor Silvio, né, eu sei as razões que levaram a isso, né? E também aquilo como se pode administrar até recuperar parte do cabelo perdido, né? Exatamente. Muitas vezes, falou agora muito bem, muitas vezes nem necessariamente precisa um implante, precisa fazer a cirurgia. Muitas vezes se faz um tratamento contínuo nas diversas áreas, né? E conseguindo uma recuperação do cabelo que estava caindo. Perfeito. Porque ele estava caindo, a gente impede a queda e começa a estimular novos fios. Tem isso também, que até as pessoas não sabem muito, mas é muito comum se fazer. Nada melhor do que falar com alguém que entenda do assunto. Doutor Silvio, obrigado. Uma boa semana para o senhor. Igualmente para ti e para todos os espectadores. Muito bem. A questão previdenciária sempre é muito importante e tem um destaque especial aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, exatamente porque é importante para todos nós, né? Quem ainda não está nesse processo, todo um dia vai entrar. E quem não tem familiares também nessas condições. Portanto, eu quero falar agora com o Marcelo Pereira da Costa. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui. Nesse primeiro programa teu aqui este ano, né? Um bom ano para nós. Bom ano para nós, é uma alegria estar de volta aqui, Silvio, poder participar, agradeço o convite e levar informação para o pessoal de casa, que é isso que nos importa. É importante e parabéns aí pelo espaço que vocês têm aqui no escritório lá Pereira da Costa, porque na verdade nós temos sido muito bem elogiados, exatamente por isso, que trazer esta
informação, esse conteúdo todo que interessa a todos os nossos telespectadores de uma maneira direta ou indireta. Marcelo, a questão da qualidade de segurado. Isso, Silvio, qualidade de segurado, pessoal de casa, é a condição essencial para se obter algum benefício da Previdência Social. Alguns benefícios exigem apenas qualidade de segurado, outros vão exigir, além da qualidade de segurado, também vão exigir carência. Porém, é essencial que exista qualidade de segurado. Por exemplo, benefícios decorrentes de acidente de trabalho ou de doenças ocupacionais não exigem carência, basta ter a qualidade de segurado. Eu costumo dizer que se a pessoa nunca contribuiu para a Previdência Social, entrou na lotérica, fez o primeiro pagamento, está descendo o degrau da lotérica e torce o pé, fica sem condições de trabalhar, já vai receber, porque foi um acidente. Outras questões que envolvem a qualidade de segurado é quando as pessoas deixam de contribuir para a Previdência Social e com isso elas acreditam que não têm mais direito algum. Porém, a própria legislação prevê períodos após que se cessem as contribuições em que a pessoa permanece ainda com qualidade de segurado, mesmo que não esteja contribuindo regularmente. Esses períodos podem ser de 1, 2, até 3 anos e alguns dias, talvez até meses. O que define isso? A legislação traz para nós os casos. Por exemplo, alguém que teve cessado um benefício por incapacidade. Durante 12 meses vai manter essa qualidade de segurado. Se precisar de um benefício, vai ter a qualidade de segurado para receber. Outras situações, a pessoa que cessou as contribuições durante 12 meses vai também manter essa qualidade de segurado. Se cessou as contribuições como facultativo por 6 meses. Então, existem outras situações, quem sai do Exército mantém por 3 meses. Enfim, cada situação merece sua atenção especial. Mas existem ainda alguns fatores que prorrogam essa qualidade de segurado no tempo. Por exemplo, a situação de desemprego involuntário, aquela pessoa que está procurando. Foi demitido. A empresa fechou e tal. Fechou, enfim. Mas não simplesmente ficou desempregado em casa sem procurar nada, porque daí é um desemprego voluntário. O desemprego involuntário garante mais 12 meses. Além desses prazos que eu falei anteriormente, ainda se acrescenta mais 12 meses. Pode ser mais de 4 anos, então. 3 e pouco ou 4 anos. Pode chegar assim, se a pessoa ficou ali 12 meses sem contribuir, pode ter um acréscimo de mais 12 meses por conta do desemprego involuntário. E aqui é a primeira dica que eu queria deixar para o pessoal. Contribuinte individual, aquela pessoa autônoma, pode ter caracterizado o desemprego involuntário? Pode sim. Havia um entendimento anterior de que apenas quem era empregado e cessasse as contribuições poderia comprovar desemprego. Hoje em dia já se aceita que também o autônomo que busca, porém não consegue um trabalho, ele também vai conseguir garantir esses 12 meses. Na verdade, é uma alternativa que o camarada tem, já que não há, o mercado de trabalho muitas vezes reduz o segmento em que ele trabalha e tal, então ele não tem como se realocar. Exato. E, aliás, Marcelo, foi muito bom tu tocar nessa questão, porque eu li a semana passada, o IBGE divulgou dados de que entre 2020 e 2022, período da pandemia, foram criadas mais de 3 milhões de micro e pequenas empresas. E a maioria absoluta delas, quase 90%, em função de desempregos. Empresas que fecharam, desemprego, e o que aconteceu e tal, durante esse período da pandemia. Então, isso é importante, né? Porque, na verdade, esse trabalhador, que agora é empresário de si próprio, individual, ele está amparado com a legislação. Está amparado com essa legislação também. E existem outras possibilidades. Por exemplo, pode-se colocar mais 12 meses, então vão ser 12, se a pessoa cessou as contribuições, mais 12 se está em desemprego involuntário. E se a pessoa conseguiu somar, antes disso tudo, mais de 120 contribuições, 10 anos, podem haver intervalos, mas se a pessoa fez mais de 120 contribuições, ela consegue colocar mais 12 meses. Então veja, Silvia, a gente já está chegando num exemplo de que em alguns casos a pessoa parou de contribuir ou cessou um benefício previdenciário há 3 anos e ainda mantém direitos a receber benefícios. Então, primeiramente, a segunda dica que eu queria colocar aqui para nós é que, muitas vezes, o INSS, na via administrativa, não reconhece que se prorrogue por mais 12 meses para quem tinha mais de 120 contribuições. E nega o benefício dizendo que a pessoa perdeu a qualidade de segurado. No judiciário, nós conseguimos fazer que tenha reconhecido esse direito de prorrogar por mais 12 meses, quando tem mais de 120 contribuições anteriores,
no judiciário nós conseguimos impor esse direito. E aquela decisão administrativa, que muitas vezes a pessoa recebe aquela negativa do INSS e se acomoda, desiste, a gente consegue reverter. Então é importante as pessoas buscarem um atendimento com um advogado especializado, porque são detalhes que só quem é especializado mesmo vai conseguir identificar, a olhar a situação da pessoa e consegue reverter aquela decisão do INSS. Então, essa foi a segunda dica. A terceira dica que eu quero deixar para o pessoal é a seguinte. Fui acometido por Covid-19. Vamos pegar o exemplo da Covid, que é um exemplo que está... Pode ser uma outra doença qualquer. Pode ser doença de segregação compulsória. Hanseníase, Covid, tuberculose, entre outras. São doenças que as pessoas devem se afastar do convívio social. São contagiosas. São contagiosas. São classificadas pela OMS como contagiosas. Essas doenças, quando cessam, mantém por mais 12 meses a qualidade de segurado. A legislação determina. Se teve uma doença de segregação compulsória, acrescenta mais 12 meses. Então, por exemplo, a pessoa estava no período final da sua qualidade de segurado. Estava próximo daqueles de terminar esses prazos que eu falei de 12, 24 ou 36 meses. Mas teve Covid. E olha, teve Covid, não necessariamente tenha sido internado, nem necessariamente tenha sido um caso grave da doença, mas teve diagnosticado a Covid. Ela vai renovar por mais 12 meses a qualidade segurada. Então, a gente pode chegar naqueles 4 anos que nós comentamos no início. É verdade. A pessoa pode ter tido 12 meses por conta de cessar as contribuições, pode acrescentar mais 12 meses por conta de ser desemprego involuntário, pode colocar mais 12 meses se ocorreram mais de 120 contribuições no patrimônio jurídico anterior a essa situação. E ainda se estiver chegando no finalzinho desse prazo aí, que já somou 36 meses, e for diagnosticado Covid, mesmo que não tenha internação, mesmo que não seja grave... Basta o diagnóstico de Covid. Basta o diagnóstico, acrescenta mais 12 meses. Então veja que a gente pode chegar a esses 4 anos, coloque-se mais alguns meses, mais alguns dias para frente, porque é o prazo que as pessoas têm para fazer as contribuições, dá mais 45 dias. Então a pessoa pode ficar com 4 anos e 45, talvez 55 dias, sem ter feito uma contribuição para a Previdência Social e ainda assim manter direito a receber benefícios se necessário. Tanto a pessoa para si, quanto uma pensão por morte, eventualmente, para algum dos seus dependentes. Então, para encerrar essa nossa participação de hoje, foram 3 dicas e agora o encerramento. O encerramento é aquela frase de praxe. Não se contente com a negativa do INSS. Não se contente. Seus direitos através de alguém que conheça, porque muitas vezes alguns detalhes podem fazer toda a diferença na vida ou do próprio segurado ou dos dependentes que ficam no caso de falecimento. Perfeito. Esse é o papel do nosso programa, trazer esse tipo de informação, né, porque ele é importante, né, fundamental para as pessoas, para o grupo de pessoas, para as famílias e tal, ter esse conhecimento. Porque normalmente o Marcelo falou uma coisa muito certa, as pessoas chegam no INSS, vê aquela estrutura, todo o órgão e tal, recebe a negativa, o cara, pô, e o que eu vou fazer? Desiste. Quantos milhares de pessoas estão nessa condição? Então, você que está vendo esse vídeo, você que está vendo o programa, também manifeste para os seus amigos, passa para aí, tem na internet e tal, para você ter essa informação e buscar os seus direitos. Aí na questão, por exemplo, a questão do escritório da doutora Luciana, do Marcelo, da doutora Isabel, que são especializados nisso. Então, eles estão ali exatamente para servir isso e trazer o benefício que você tem direito e muitas vezes desiste ou não reconhece, tá bom? E a nossa alegria de participar aqui do Economia e Desenvolvimento, Silvio, contigo, é termos a oportunidade de garimparmos essas pessoas que têm esses direitos e não sabem, então a gente levando a informação busca trazer. E é muito bom, a gente fica muito feliz com isso também, Exato, né? Nós ajudar também. O próximo, isso é isso aí. Muito obrigado. Então tá, Marcelo, obrigado pela tua presença. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante?
Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nós vamos encerrar o programa dessa semana conversando com o presidente do Sindimóveis. Há horas estou tentando trazer o Armando Fontoura aqui por várias razões. Até porque a questão da correção de imóveis é uma coisa importante na sociedade, na urbanização, na vida de cada um de nós e tal. E por outra razão, porque o Armando Fontoura está recuperando essa entidade, que é uma entidade importante, né? Hoje a entidade está sólida, está madura, está respeitada pelos associados. E quem não é associado, nós vamos falar sobre isso aí, quem não é associado do Sindimóveis e é corretor de imóveis está perdendo muita coisa, porque o Sindimóveis oferece para vocês uma série de condições, cursos, a qualificação e tal, aperfeiçoamento e caminhos para você manifestar o seu aperfeiçoamento profissional. Armando, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi difícil, mas estamos aí hoje. Silvio, a gente trabalha bastante também, né? É verdade. Porque a gente não vive da entidade, a gente vive da corretagem. É. E tinha assumido outras empresas aí também, direção da outra empresa, aí, de construtora. Então a gente está sempre trabalhando. E assumimos o sindicato agora, está fazendo 3 anos, fez 3 anos agora, né? E a gente tem alguns objetivos na entidade, né? Levantar a entidade e trazer para o corretor de imóvel, fazer ele voltar para dentro da entidade. Tá? O sindicato agora, esse mês, Silvio, ele está fazendo 78 anos. Tá? Começou lá em 1944, para ser bem exato, com uma associação de corretores. Tá? E em 45 recebemos a carta sindical. Eu nem era Terminou nascido. a Segunda Guerra Mundial, surgiu o sindicato. Para ser bem exato, nesse março agora, dia 31 de março, foi assinada a carta que nós temos lá no sindicato lá. Tá? Perfeito. Bom, vocês têm vários projetos, né, Armando? Parabéns, inclusive, pela gestão, né? Nós aqui sempre tratamos isso, eu como professor de economia e tal, a gente sempre vê, assim, a questão das entidades, não só as empresas, mas as entidades, como sendo órgãos geradores de riqueza. Né? Então, e para que aconteça isso, é necessário que haja gestores competentes. E o Armando é o cara gestor competente que veio na boa hora para recuperar os Sindimóveis. Vocês têm vários projetos, entre os quais a chamada plataforma imobiliária. Como é que funciona? O que é isso? Bom, Silvio, nós estamos montando aí, com o nosso TI, uma plataforma imobiliária. A exemplo de Viva Real, Zap e outras que tem aí. Só que isso aqui vai ser do corretor de imóveis, não é meu. É dele mesmo. É do corretor de imóveis. O que é? É do sindicato. O sindicato é do corretor. É. Não é do Armando, não é do Silvio, não é do corretor, é de todos. Essa plataforma, ela está sendo feita pelo Vinícius Aires, nosso amigo de muito tempo também, tá? Que entende tudo sobre esse negócio de plataforma aí. E nós estamos trazendo, isso aí o corretor vai anunciar o seu imóvel aí dentro, viu, Silvio? Sim. Vai anunciar o seu imóvel aí, quando ele é sócio, ele não vai pagar nada. Ele vai anunciar, eu não sei quanto, que nós não terminamos ainda, mas 20, 30, 50 imóveis sem pagar nada. A partir daí que ele vai pagar alguma coisa, tá? Até para poder manter a plataforma, que isso custa dinheiro, né? Tem que ter uma pessoa especializada nisso aí. Serviço, né? Claro. Né? Tá? Então, nós temos, eu já fui em vários bancos para pedir o apoio financeiro, inclusive, porque daí eles vão constar lá dentro, quer dizer, o corretor quer saber o financiamento do imóvel tal, ele vai apertar ali, vai abrir uma janela ali, vai saber, o cliente tem 30 anos, tem renda de 10 mil, ele pode tirar conta de financiamento, já vai estar tudo certinho ali. Então, ele vai aproveitar isso aí, vai estar dentro ali. Então, para os bancos é importante, porque é um cliente que ele vai trazer para ele. Para a entidade é bom. Então, nós temos já com várias, na verdade, com mais de um banco negociando, com outras empresas aí, empresas de seguro, empresa de fiança de imóvel, tá? As construtoras, todos têm que estar dentro dessa plataforma aí, não é? Isso vai ser bom para todo mundo, isso aí, tá? Na verdade, vai estreitar, né, a relação do corretor de imóveis com o segmento todo que diz respeito à profissão dele, né? Mercado imobiliário. Mercado imobiliário. Bom, você também tem uma campanha aí que é de agregar mais associados. Eu sempre falo isso aí, viu, Armando? Há muitos anos,
desde que nós temos essa proximidade com o Sindimóveis, que o sindicato é importante para a categoria. Não é só o conselho, que é regulamentador da profissão, etc. E tal. O sindicato tem um papel importante, sobretudo na oferta de serviços como qualificação, cursos disso, cursos daquilo. E é para isso que o sindicato serve, né? Exatamente. O sindicato ele existe só para isso. Tá? O conselho, eu quero deixar bem claro, o conselho é para duas funções, escrever e fiscalizar. Só para ter uma ideia, o conselho está fazendo agora, em maio, 61 anos. O sindicato tem, como falei, 78 anos. Tá? O sindicato ele tem na sua lei, que foi, essa lei 6.530, deixar bem claro para os colegas corretores de imóveis, ela foi criada dentro do sindicato nosso aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? Pelo então presidente da entidade, Edmundo Xavier. Isso em 60 isso foi criado, essa lei foi na década de 60. 62, se não me engano, foi 62, tá? E dentro da lei, a coisa mais importante para o corretor de imóveis, deixar bem claro, a coisa mais importante para ele, o que é? É a tabela de honorários. A partir dali ele tem um número, um valor que ele pode cobrar. Base toda, uma base muito embora, eu sempre digo assim, ó, tá? Que o Conselho Federal fez um acordo com o CAD e ele acabou eliminando a nossa tabela mínima. E eu estou brigando, sem falsa modéstia aqui, estou brigando, junto com nossos advogados aí, para ver uma maneira de entrar contra o CAD para poder liberar. Quer dizer, não pode proibido ter um valor, uma tabela mínima, até para não aviltar o comissionamento do corretor. Senão amanhã o empresário lá, eu vou pagar 2% para a imobiliária, e a imobiliária vai pagar 0,5% para o corretor. Não pode ser assim. Então, tu tem que ter um embasamento, lei, para te cobrar um valor mínimo. Embasamento legal. Um valor legal, tá? Então, aqui, ó, nós temos, o sindicato fez a tabela do corretor de imóveis, fez a lei, fez a tabela, tá? E em 82, se eu não me engano também, o sindicato criou, estou falando porque foi o nosso sindicato que criou a Federação dos Corretores de Imóveis em Brasília. Tá? Em 82. Em 86, o corretor de imóveis, o sindicato, a federação, no caso, junto com o nosso sindicato, que era o mesmo presidente, tá? Ele mudou o nosso enquadramento sindical. Nós saímos de agente autônomo do comércio para a profissão liberal. Hoje nós somos que nem tudo, Silvio, que é profissional liberal, advogado, economista e tal. Entendeu? Nós saímos do pessoal mais... que não é só agente autônomo do comércio. Então, isso é coisas conquistadas pelo seu sindicato. Tá? Importante, e para isso, nós precisamos de sócio, né? Para se manter, né? Exatamente. Tá entendendo? Depois nós vamos falar de uma campanha de sócio que nós estamos fazendo também aí, tá? O sindicato também, que o sindicato está fazendo aí, nós damos um curso com certificação nacional de avaliação de imóveis. E esse curso dá direito ao corretor de imóveis a ser perito avaliador. Então, ele tem um curso, ele se inscreve no CNAE e ele vai no juiz, o amigo dele, ou não interessa, ele vai lá no tribunal lá e esse candidato aqui, ó, eu sou o perito avaliador, tá aqui os meus requisitos todinho aqui, e amanhã, depois, o juiz lá tem uma ação lá, tem que fazer uma avaliação de imóvel, o juiz vai contratar o corretor para fazer a avaliação, que ele vai trabalhar para o governo aí também. Perfeito. Aqui, ó, nós estamos já nos encaminhando para o final da entrevista, Armandinho, eu sei que tem tantos assuntos. Essa questão de novos associados, qual é o... Bom, como eu digo assim, as entidades, elas são dos corretores de imóveis, são dos associados. Tá? E nós temos que ter mais associados para poder manter essa casa. Digo, para mim, fazer tudo que a gente faz aí, ó, precisa de dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro no bolso, sem ter dinheiro. Tá? Então, nós estamos fazendo essa campanha de chamamento de sócio. Tá? Seja sócio. Seja sócio. Deixa eu só falar uma coisinha que passou na minha cabeça. Tá? Em 2015, a Lei 6.530, ela foi feita
agregou uns detalhes assim, e o corretor de imóveis passou a ter um direito, a empresa tem que fazer um contrato de corretor associado com o corretor de imóveis. Tá? E esse contrato, Silvio, ele precisa ser registrado no Sindicato de Corretor de Imóveis. Se não tiver lá, ele não tem validade. Perfeito. Nós já sabemos, o sindicato está sabendo que esse ano de 2022 agora, 2 empresas grandes de Porto Alegre perderam a ação na justiça porque o advogado disse que esse contrato não tem validade, já que não está nem registrado no sindicato. Está entendendo? E ali ocorreu alguns erros lá e tal. Perfeito. E pronto, né? Um minutinho para então, nós estamos querendo que a empresa traga esses contratos para serem registrados no coisa. Nós vamos estar ajudando a empresa nesse momento aí, tá? Então, o que eu vou dizer nessa palavra final minha aqui? Colegas corretores de imóveis, tá? Venham para o seu sindicato. O sindicato não é meu, o sindicato é nosso, dos corretores de imóveis, tá? Nós vamos fazer agora, no dia 9, agora desse mês, semana que vem, quinta-feira, tá? Uma palestra que a gente faz habitualmente, palestra sobre a Semana da Mulher, tá? Então vai ter 3 palestrantes, uma das quais é uma corretora de imóveis, trabalha no ramo, sabe bem da situação, é a mulher na corretagem. Perfeito. Tá? Vai falar isso aí e nós esperamos vocês lá. Inscrição pelo nosso site. Tá? Perfeito. Armando, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns ao Sindimóvel e parabéns, sobretudo, à gestão que tu estás liderando lá, que recuperou essa entidade importante para a sua cidade. Um grande abraço e até a próxima. Ok, Silvio. Muito obrigado. Agradecemos o convite. Tá? Perfeito. Nós ficamos aqui no nosso Economia e Desenvolvimento nessa semana. Uma boa semana para todos vocês. Até a semana que vem.